Olá, se você ama bater papo e se você ama missões, seja muito bem-vindo, porque esse é o Seja Luz Podcast, o seu podcast de missões nacionais. E aqui nós estamos comprometidos em compartilhar tudo que Deus tem feito no Brasil por meio dos nossos missionários, servos e igrejas espalhados pelo nosso país. Então, que alegria, mais uma tarde, te receber no nosso podcast e a gente poder bater um papo. Hoje vai fazer, mês de agosto é mês de quê? Exatamente, de juventude. Então, nada melhor do que nesse mês de agosto a gente bater um papo sobre aquilo que é tão importante pra gente e a gente vai gastar aí nas nossas quartas-feiras falando sobre juventude. Hoje não será diferente. Nosso convidado é muito especial, já já vou apresentar ele pra vocês, mas vocês já viram, eu sei que vocês já viram aí na thumb do nosso vídeo. Mas, antes disso, eu vou falar aquilo que se você tá aqui toda quarta-feira, você já sabe o que que é, né? Que é o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal de Missões Nacionais, aproveita, se inscreve, porque além dos podcasts que você tem, assim, centenas, a gente já chegou nos centenas, viu? Além de centenas de episódios, você ainda tem diversos tipos de vídeo de como missionários chegaram no campo, descobrindo como é que é a rotina de um missionário em diversos campos espalhados pelo país. Você vai poder assistir cortes de pregação que já aconteceram nos Multipliques da vida, que já aconteceram em tantos eventos que a gente tem, tudo aqui documentado no nosso YouTube para você assistir, compartilhar, maratonar, tudo aqui. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. E aproveita também para acompanhar essas e outras notícias do campo missionário nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, X, canal do WhatsApp, tudo isso repleto de notícias do campo, porque é a forma que nós temos de encurtar essa distância do campo até você, de você até o campo. Nem sempre a gente consegue chegar lá no Oiapoque, nem sempre a gente consegue chegar com os nossos próprios pés lá no sul do Brasil, mas as nossas redes sociais estão repletas de notícias dos campos para que você se sinta parte cada vez mais, tá? Então, aproveite essa oportunidade, acompanhe Missões Nacionais nas redes sociais e vamos lá, vamos ao que interessa. Lembrando, nosso vídeo ele vai ficar salvo, o podcast fica salvo, então você pode aproveitar para compartilhar, reassistir depois, mandar para aquela pessoa que está no trabalho agora, não consegue assistir, mas pode assistir mais tarde. Então aproveita também, compartilha e coloca aqui no chat de onde é que você está falando, qual é a sua igreja, a gente quer saber, tem gente de várias cidades do Brasil assistindo e a gente acha sempre legal poder acompanhar quem é que está assistindo dessa vez com a gente. Tem figurinha carimbada que está toda quarta-feira aqui e tem gente nova, então coloca aí de onde é que você está falando que a gente quer saber. E agora vamos ao que interessa, porque vamos falar sobre juventude, vamos falar sobre o desafio da juventude nas universidades, vocês já ouviram falar sobre capelania universitária? Pois é, vamos falar um pouquinho disso hoje. E para isso, a gente está aqui com o pastor Eric. Seja bem-vindo, pastor Eric. Que Obrigado, alegria receber você Vicky. aqui. Ele vai contar um pouquinho sobre ele, mas ele é pastor auxiliar lá na Igreja Batista Nova Betel, fica em Bangu, aqui no Rio de Janeiro, uma igreja muito especial. Além disso, ele é capelão universitário da Fluminense, da Convenção Batista Fluminense. Vai contar também um pouquinho. É esposo, é pai, faz um monte de coisa. Tem um monte de coisa no currículo, galera. Ai, Mas que bom. Muito obrigado por aceitar nosso convite. E aí, se tiver faltado alguma coisa, pastor, aproveita para se apresentar um pouquinho melhor, falar o que você faz hoje. faltou nada não. Obrigado, Vicky, por me receber aqui. É sempre um prazer estar com vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo aí também, né? É uma honra estar aqui falando sobre aquilo que eu amo, que é a vida ministerial, a vida com Deus, né? Mas não faltou nada não. É isso aí. Sou pai, né? Eu costumo até dizer lá, os universitários sempre brincam comigo. Quando eu falo, vou me apresentar, eles falam, não esquece de falar que você é marido da Joyce, pai da Júlia e da Maria Flor. Pode não. Que eu acho que é uma parte importante, né. Mas é isso. Dou aula também num seminário teológico lá Legal, na própria Igreja Batista Nova legal. Betel, né. E é isso, vou me desdobrando entre essas coisas aí, cuidando para não me perder também, porque às vezes a vida ministerial é desafiadora, né, e a gente tem que tomar cuidado, mas sempre também cuidando para avançar no ministério. Isso é muito legal. Legal. Acho que a gente pode começar falando, porque acho que nem todo mundo sabe sobre capelania universitária, Uhum, né? Talvez as pessoas se perguntem, meu Deus, se tem alguma coisa, alguma iniciativa cristã dentro das universidades. uhum. Mas eu queria começar perguntando primeiro, como surgiu o chamado pastoral na sua vida? E em que momento você falou assim, vou trabalhar na universidade? Como que surgiu, então,
o lance Tá. do capelão universitário? Na verdade, o meu chamado pastoral, eu me converti aos 21 anos, eu tenho 43 anos. Converti em 2003, se eu não me engano. O meu chamado pastoral, de forma muito embrionária, veio junto com a minha conversão. Uhum. Quando eu me converti, eu já entendia que tinha algo no sentido de eu Legal. de eu estar pregando a palavra, né? Neguei por um tempo, até porque eu tinha medo de eu estar num delírio ou num surto pessoal, né? Um ego de eu querer estar à frente. E acho que todo vocacionado passa por isso. E depois Deus foi confirmando, através da palavra, através da igreja. Demorei um pouco a me entregar ao ministério, né? Algo que durante um tempo eu lamentei, Uhum. mas depois corri atrás e entendi também que foi um tempo onde Deus foi trabalhando na minha vida e moldando quem eu deveria ser, né? E aí eu comecei com liderança de juventude, depois fui para a Igreja Batista Nova Betel, onde eu sou pastor auxiliar, fiz seminário teológico, fiz pós-graduação, estou fazendo mestrado atualmente. E aí não pode deixar de dizer que muito da minha formação como pastor e como crente, né, parte da leitura bíblica, né? É algo que eu costumo dizer muito para os vocacionados, que às vezes a gente se ocupa em estudar a teologia de forma mais profunda, em fazer seminário, pós-graduação, isso é muito legal, mas a gente esquece da leitura bíblica diária, e isso é algo que eu defendo, assim, em todas as vertentes que eu falo, em todas as situações eu defendo muito isso. Isso é algo que faz parte da minha vida, né? A capelania universitária meio que surgiu de repente assim na minha vida, Uhum. né? Eu estava como pastor auxiliar lá na Igreja Batista Nova Betel, onde eu ainda estou, e aí um amigo pastor me telefonou e ele falou: Eric, surgiu uma oportunidade e eu queria de repente te indicar para você passar por uma entrevista. O antigo capelão chamado Lucas, ele vai para uma outra igreja em Nova Friburgo e aí surgiu a oportunidade. E ele falou: Você topa? Eu falei: Rapaz, eu topo. Eu acho que é um desafio interessante, né? Eu já tinha uma dinâmica com juventude, já conhecia um pouco, já entendia que a juventude, ela muitas vezes é desprezada no sentido das suas dores, das suas questões, das suas mazelas. E aí fui lá, e aí fui entrevistado, e orei também, pedi confirmação ao Senhor, e o Senhor foi confirmando ao longo do processo, né? Mas aí você tocou num outro ponto, que é a questão das pessoas não conhecerem Aham. o que é a capelania, né? E eu me deparei com isso. Quando eu cheguei na capelania, eu vi que eu tinha dois desafios. Um desafio era o desafio ali no dia a dia com as ovelhas, os alunos, né? O outro desafio é o desafio de eh, eh, explicar para as pessoas, para a igreja, para as pessoas que estão fora, o que é a capelania, né? Qual o meu trabalho, o trabalho do capelão universitário, e o que está acontecendo na universidade, né? Quais são as urgências da universidade, Perfeito. o que está acontecendo, porque acabam se estabelecendo muitos paradigmas, né? Eh, mas a capelania universitária, ela é o exercício da pastoral dentro da universidade, né? É o exercício da pastoral. Não necessariamente o capelão ele é oficialmente um pastor. Ele é um Ok. pastor ordenado. No meu caso, eu sou um pastor ordenado. Mas o capelão ele não precisa ser um pastor ordenado. Ele só precisa ser um homem ou uma mulher que tem o dom pastoral, ou seja, o dom de acolher as pessoas, de pregar a palavra, né, Uhum. de aconselhá-las segundo a palavra, e um entendimento eclesiástico muito forte. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes é confundido as coisas e o capelão se torna pastor daquele grupo. E o que eu tenho que me lembrar é que eu estou exercendo o dom pastoral com pessoas que têm seus pastores, que têm suas igrejas e que muitas vezes não fazem parte da minha denominação. Então, há de se respeitar isso, né? E há de se entender que a capela, ela não é uma igreja, ela como se fosse uma varanda da igreja. Perfeito. Mas é necessário que esses alunos tenham comunhão com as suas igrejas e eu, como capelão, tenho essa responsabilidade de ajudá-los nessa formação, nesse entendimento eclesiológico da importância da comunhão com a igreja, né? E isso é muito importante para o missionário que está atuando na universidade. Legal. Você disse que surgiu de surpresa, Isso. né, a capelania universitária. E quando você chegou,
você trabalha na universidade Rural. rural. Seropédica. Quando você chegou lá, o que você encontrou? Você encontrou o que você esperava? Hã, porque a gente, olha, eu fiz uma faculdade federal, né? Eu comecei, Aham. assim que saí da escola, eu fiz uma faculdade federal no Ceará. E o que eu ouvi, eu falei assim: meu Deus, Vitória vai se perder. Realmente me perdi, voltei na faculdade. Realmente me perdi. Mas era tudo isso que Aham. falavam mesmo. Olha, eu vou te falar minha experiência pessoal, particular. Eu trabalhei muito tempo no mercado de trabalho. Eu trabalhei Uhum. 10 anos numa multinacional, num banco. Eu trabalhei no ramo de comunicação visual, trabalhei no ramo de vendas. Eu passei grandes desafios no meio profissional. Grandes desafios. Vi muita coisa. Minha fé foi muito desafiada no sentido prático, né? De pessoas questionarem a minha postura, de fidelidade à minha esposa, né? Hábitos, né? E depois eu fiz um seminário onde também eu passei por um grande desafio na minha teologia, né? Então, tanto no meio profissional quanto no campo acadêmico, eu tive experiências bastante profundas e que desafiaram a minha fé. Quando eu chego na universidade, quando as pessoas ficaram sabendo que eu fui chamado para ser capelão, eh, muita gente meio que quase que me deu meus pêsames, né? Não no sentido de, pô, não desejo que você vá, é ruim, mas no sentido de, cara, você vai enfrentar muita coisa, vai ser difícil. E o cenário que pintava era de um The Walking Dead, né? Que eu ia estar lá andando entre os mortos e tem esse lado, né? Tem esse lado. Como você falou, você chegou lá e você passou pelo Vale da Sombra da Morte, o Foi. desvio, tudo. Há uma explicação para isso também, né? Há um contexto que envolve isso e aí a gente tem que tomar cuidado com os dados, né? De que a maioria das pessoas chegam, elas se desviam e tal, mas isso aí é uma outra, é uma questão que a gente pode falar daqui a pouco também, mas só para não me perder aqui. Quando eu cheguei lá, eu, particularmente, eu estava tranquilo, sabendo que ia Uhum. enfrentar desafios, mas nada diferente do que eu já tinha enfrentado na minha Ok, vida, perfeito. né? Então, eu falo muito isso para as igrejas. Não adianta vocês evitarem os seus filhos de irem para a universidade, porque, na verdade, o desafio é a vida. Eles vão ter que trabalhar, eles vão ter que sair para comprar pão. Aí eu até puxo de uma forma mais clara, no sentido de que não precisa nem sair. Porque você tem um celular hoje em dia que abre portas para o mundo. Então, seu filho trancado dentro do quarto, ele está tendo acesso a muita coisa. Muita orientação errada, influenciadores. Então, o mundo é desafiador. Quando a gente vê ali Jesus orando em João 17, a oração sacerdotal, ele fala: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Então, se o zelo de Jesus não faz com que a oração dele seja tire eles do mundo, nós precisamos refletir nisso. E aí é enviar, mas enviar de forma correta, pautado na palavra, na oração e na comunhão, né? Suporte, precisam ser suportados. Aí, falando mais diretamente, o que eu encontrei quando eu cheguei lá? Primeira coisa que me impactou, os alunos me receberam muito bem, com cartaz e tudo. Capelão, seja bem-vindo. E aquilo me impactou profundamente. Ver o quanto eles tinham carinho pela figura pastoral, pela figura do capelão, né? E a segunda coisa que eu percebi eram jovens sedentos pela palavra. Jovens que entendiam que precisavam de uma pessoa para estar ali, aconselhando eles biblicamente, pregando a palavra, necessidade de ser ouvidos, né? Eles tinham muito essa necessidade. A capelania universitária, para as pessoas entenderem, ela não é uma ação proselitista, ou seja, ela não é uma ação missionária direta. Eu estou lá para cuidar daqueles que se achegam a mim. Eu não posso sair pelo campus evangelizando. Quem evangeliza são os alunos. E é esses que a gente tem guardado, é esses que a gente tem ouvido, aconselhado, né, reafirmado que eles precisam estar nas suas igrejas. Outra coisa que eu encontrei que foi muito interessante foi, eu achei que eu ia ter que fazer uma defesa muito grande da fé, uma apologética da fé. Não precisei muito disso. Sabem que pecado é pecado, sabem que a Bíblia é a palavra de Deus, sabem o lugar das suas coisas, né? Tem uma base nesse sentido, né? E eu fiquei muito feliz de enxergar isso, de ver isso, e tenho contribuído
com o avanço deles, para que eles possam evangelizar e para que eles possam também viver suas vidas acadêmicas é, sem se desviar, né? Ou se eles se desviarem, que eles retornem rapidamente. Legal. Você tocou num ponto aí, aí você disse assim, depois a gente pode falar, mas acho que eu quero falar agora. Tá, tá. Você falou sobre dados, tomar cuidado com os dados. Sim. Você acha que a gente, como igreja, faz uma tempestade no copo d'água, vamos dizer assim, quando a gente olha para a universidade? Quando a gente olha. Porque eu entendo que é uma mudança de fase muito grande. E eu, por exemplo, eu cresci numa igreja. Minha mãe sempre viveu uma vida muito próxima da igreja, os filhos cresceram lá. Uhum. E a gente não tinha muito contato com fora da igreja. E aí, nessa transição tão. É uma transição grande na vida. Você sai da escola, Sim. vai para a faculdade, que é só a profissão, a gente trata como a profissão da nossa vida, né? Define a nossa vida. Não é exatamente assim, mas a gente trata muitas vezes assim. Uhum. E é óbvio que a gente ouve muita coisa. E o que me Uhum. falavam era realmente assim, meu Deus, um terror. Você acha que muitas vezes são dados que a gente cria assim, por medo? Olha, e aí eu já tive acesso a alguns dados, eu nem me ative a eles não, mas há tantos por cento dos jovens crentes que vão para as universidades, que se desviam aí, apresentava um dado lá de 60, 70%, não sei dizer bem, né? O que eu me apego não é a questão dos dados, se eles são reais ou se não são. A questão é que a gente tem o hábito de terceirizar o problema, terceirizar a culpa. Então, começa nos pais. Os pais terceirizam para a igreja a formação espiritual dos seus filhos. E a igreja, muitas vezes, ela não consegue dialogar com o jovem e ela não sabe o que fazer. E aí, quando esse jovem cresce, ele completa os seus 18 anos, vai para a universidade, ele chega na universidade mal formado. E aí existem muitos problemas, né? Então, o que eu percebo é, por que que o dado, vamos botar aqui que o dado seja real, que 70% dos jovens que vão às universidades se desviam. Esse dado ganha força porque a criança cresce ali com os pais crentes, tá ali na igreja, né? E fica adolescente, participa ali dos embaixadores, mensageiras, tudo, e ele tá ali. Eu sou pai de duas meninas. A minha filha Julie tem 12 anos, Maria Flor tem 10. E aí tem uma outra questão. A escola de hoje em dia, os adolescentes de hoje em dia, eles já têm enfrentado desafios nas suas escolas. Então a gente fica projetando para o futuro, na universidade vai ser desafiador. Não, hoje é desafiador. A minha filha já me trouxe muitas questões desafiadoras, entendeu? A expressividade religiosa das pessoas é muito grande hoje em dia. Então, hoje ela lida com pessoas de diversas fés e que professam sua fé, e ela vem com questões. Pai, como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com aquilo outro, né? Há questões de sexualidade que já estão acontecendo. Minha filha de 10 anos já tem trazido para mim questões de sexualidade, né? De menina que já exige na escola que seja chamada por um nome masculino, menino que... Então, isso já acontece. Então, a questão é, se nós como pais, não assumirmos o discipulado dos nossos filhos, e se a gente não compreender que é preciso pregar o evangelho para os nossos filhos, e quando eu digo pregar, é pregar a palavra, sim, é ensinar a palavra, mas eles precisam ver o evangelho encarnado em nós, porque essa geração, ela não é uma geração mais de discurso, porque discurso tem um monte. Discurso ele vai ter melhor no YouTube ali, ele puxa ali, ele ouve um John Piper, legendado, dublado, e vai ser muito melhor do que o meu discurso, do que o discurso do pai em casa. Perfeito. Mas ele quer ver um pai que lê a palavra, que ora, que se sacrifica pelo Senhor, que quando erra, entende que precisa pedir perdão e que precisa se consertar, né? E aí tem a responsabilidade da igreja. A igreja ela precisa abrir espaço para ouvir esses jovens, para ouvir esses adolescentes, para acolhê-los, para caminhar junto com eles, né? Precisa abrir espaço para as dúvidas deles que são reais, senão as dúvidas deles vão ser sanadas na faculdade e da forma errada, por professores, por amigos. Então, o que que acontece? Esse jovem cresce, chega com 18 anos, das duas uma. Ou ele não se converteu de fato, e aí existe um caráter pessoal de que a decisão é individual, mas existe também a questão
E aí eu quero alertar as famílias, os pais, as igrejas para isso. Será que esses adolescentes, esses jovens que estão na nossa igreja, estão ali por tradição, por costume, ou realmente eles tiveram encontro com Cristo? Nós precisamos fazer a nossa parte, né? Ou então esse jovem é crente, é um jovem crente, mas ele chega com uma má formação teológica, uma má formação bíblica. Ele não tem uma dinâmica de leitura da palavra, de oração. Isso vai impedir ele de passar por um vendaval? Não, não vai impedir, né? Mas isso vai garantir que o que precisa ser feito está sendo feito, né? E que, ainda que venha um vendaval, o vendaval não vai afastar ele totalmente do Senhor, né? Ele vai balançar para cá, vai balançar para lá, mas ele vai retornar para o Senhor. Então, o que eu percebo é isso. Esses jovens chegam na universidade não evangelizados, não fortificados na sua fé, enfrentam algo que não estavam preparados para enfrentar e se desviam. E aí, o que que a gente faz? A culpa é da faculdade, a culpa é das ideologias, a culpa é dos amigos, das festas. Não, a culpa não é disso, né? E aí a gente precisa assumir a nossa fatia na culpa. O jovem precisa assumir a sua também, de dizer, eu escolhi, né? E aí a gente precisa acolher e não deixar de enviar, né? Mas enviar da maneira correta. Olha, eu espero que você esteja assistindo esse podcast sentado. Só isso mesmo. Porque são verdades que eu acho que Sim, é muito mais fácil, realmente, pastor. É muito mais fácil a gente colocar a culpa no outro, né? sim, E agora, quando você fala, eu inclusive identifico isso na minha vida. E eu identifico que consigo olhar para a minha vida e falar assim, bem, foi aqui, ó. Nesse pontinho aqui que errou. E não necessariamente é a faculdade, né? Que tem, inclusive, tanto quanto. Os jovens que estão na faculdade são os jovens que estarão no mercado de trabalho. Em qualquer sim, trabalho, em qualquer sim. lugar. São os jovens que estarão nas empresas. Não muda muito, né? Não muda. Não muda muito. Mas, poxa, eu realmente espero que você aí de casa esteja sentado ouvindo todas essas coisas. Porque, gente, pouquíssimo tempo de podcast, já tá assim. Estou pensando o quê? E Ai. aí, pastor, agora olhando para os nossos jovens que estão na faculdade, é fato que eles enfrentam diversas coisas como jovens em qualquer outro lugar. Mas o que que você acha que mais tem atacado os nossos jovens hoje em dia nas universidades? Olha, não só nas universidades, né? Mas o que que tem atacado os nossos jovens e os nossos adolescentes, né? Eu até anotei aqui porque eu acho importante a gente Uhum, tocar em alguns pontos, né? Primeiro é a profundidade de uma dor que muitas vezes está disfarçada ali, né? Eu percebo que a gente como igreja, ou a nossa geração, né? Não sofre. A minha geração já, eu tenho 43 uhum, anos. E a minha adolescência foi muito diferente, né? A realidade social, a realidade das notícias, a pressão por trabalho, ela era menor do que hoje em dia. Então eu reparo que às vezes a gente quer responder à dor deles da seguinte maneira: ah, mas tá tudo bem, a sua família tá bem, você não tá passando fome e tal. A gente ainda tem esse uhum. discurso, né? Só que existem pressões reais, né? Questões emocionais, questões afetivas, né? A gente precisa entender que muitas vezes as famílias também não estão tão bem assim, né? Anos 70, 80 ali foi o período em que a gente tem vivido impacto de coisas muito recentes. Anos 70 e 80 foi o período em que começou a se legalizar a questão do divórcio. Então a gente é a geração, e essa geração tem sentido isso, em que tem muitas famílias desmanteladas, né? Famílias que estão com problemas reais. E esses jovens, eles têm enfrentado questões nas suas famílias, eles têm enfrentado pressões das relações sociais, que estão cada vez mais líquidas, estão cada vez mais descartáveis, muitos medos quando olham para o futuro. A gente passou por uma pandemia agora, né? E isso deixa um lastro gigante em relação à questão da depressão, da ansiedade, né? A questão da instabilidade política, econômica, que é geral, né? Então a gente precisa olhar para isso e entender que para dialogar com eles a gente vai precisar pegar a dor deles e é a misericórdia, né? Colocar a dor do outro no nosso coração, né?
E eu não descarto o fato de que às vezes a gente precisa assim falar, rapaz, vamos embora, pô, vai para frente. Para de choradeira. Existe esse lado também, né? Mas existe o lado de que a gente precisa ouvir, acolher, e aí depois de ouvir e acolher, aí sim a gente pode começar a orientá-los, né? Outra coisa que eu percebo é que há uma importância aí, tá ali muito ligado a isso que eu falei, da escuta antes do ensino. A gente tem uma ansiedade muito grande como igreja de ensinar, de doutrinar, antes de escutá-los. E o que eu estou querendo dizer com isso? Isso talvez não mude o ensino no sentido de que a Bíblia é imutável, mas vai mudar no sentido deles se sentirem acolhidos, deles terem espaço. Essa geração quer muito falar, quer muito, primeiro, desabafar, né? E depois que eles descarregam aquilo que eles, os sentimentos, as emoções deles, né? Aí sim eles vão dar ouvido, né? E aí sim a gente vai não só ensinar o que a palavra fala, mas conseguir ajudá-los a aplicar de uma maneira mais efetiva. Entende? É igual o pastor. O pastor ele consegue aplicar, ilustrar a mensagem melhor e aplicar a mensagem para uma igreja que ele conhece, Uhum. que ele visita, que ele caminha no dia a dia, né? Então, se a gente tem uma distância muito grande dos jovens, e aí o jovem universitário mais ainda, as igrejas têm se distanciado do jovem universitário, né? A gente não consegue orientar de forma com que eles consigam aplicar essas orientações na vida deles, né? Então, é um desafio, porque muitas vezes a gente não está preparado para ouvir algumas coisas, né? A gente tem medo de ouvir algumas coisas, mas eu acho que se nós, de fato, cremos na palavra e somos portadores do Espírito Santo de Deus, pode ter certeza que ele vai nos orientar e que a gente vai conseguir avançar nisso. Você acha que o choque geracional contribui para esse distanciamento? Porque Eu acho. a gente tem, por exemplo, anos, vou nem muito longe, anos 70, 80 ali. A gente tem uma geração para a geração do meu pai e da minha mãe. Pronto, anos 70 ali, mais ou menos. Viveram uma juventude muito diferente da minha. Muito. Foi uma geração que teve filhos e que lutou muito para que a minha geração não vivesse os traumas que eles viveram. Isso. E aí hoje a gente tem outros problemas que não são os mesmos. Eu não tenho os mesmos problemas da minha mãe e do Aham. meu pai. E aí eu me percebo hoje, mais velha, tendo uma geração mais nova que eu, por exemplo, olhando para essa geração mais nova e falando assim: vocês não sabem o que é sofrer. É. E eu percebo que a gente tem isso, e, independente da geração. A geração mais velha muitas vezes olha para a geração mais nova, independente de qual geração seja. E o discurso parece que se repete. Porque na minha época É. era diferente. Porque o jovem de hoje. Eu vi isso, inclusive, em algum lugar hoje mesmo. Não, porque a juventude de hoje não sabe o que é sofrer. Porque tá vivendo coisa diferente demais. Na minha época, você acha que isso cria uma barreira, dificulta? Porque isso também acontece dentro da igreja. Sim, tem um meio de caminho aí. Eu concordo que o pessoal de hoje, a galera de hoje, realmente parece que não está muito preparada para enfrentar o mundo, né? E tudo bem, a gente pode discutir, a culpa é de quem, né? É deles, é nossa, e tem culpa nossa, tem culpa deles, enfim. Mas, de fato, tem um pouco disso. Às vezes, eu mesmo com as minhas Uhum. filhas ou com alguns adolescentes lá, eu tenho que respirar, pensar, e às vezes eu falo, irmão, vamos embora. Vai para frente, vai procurar um emprego, vai, né? E eu costumo dar esses dois conselhos. Quando tem um jovem lá com depressão e ansiedade, eu percebo que realmente a coisa tá séria. Cara, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, vai conversar, se for o caso de tomar remédios e houver orientação para isso, vai lá. Mas eu também falo, cara, mas procura um trabalho, porque você ter um trabalho, ou seja, ocupar a sua mente, ocupar Perfeito. ter compromissos e ter um saláriozinho no bolso para pagar um hambúrguer, para sair com a namorada, tudo, cara, isso resolve boa parte da depressão. Então eu tento achar um meio de caminho nisso, porque eu sou o cara que está no meio da geração, né? Uhum. Eu passei isso que você falou, eu passei por isso. Meu pai, ele tinha muito isso na cabeça. Eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, né? E não passe pelo que eu passei era não passe fome, Aham, não isso. passe, né? Não tenha falta de nada, é uma faculdade, tal, Aí não sei o quê, estude, possa né? estudar. Só que existiram outras questões que ele não se atentou, que eram questões relacionais. Então eu já vivi isso, porque no meio da minha adolescência já começou algumas questões a explodirem, né? Não dá para desprezar que, e aí está o problema.
Não é porque esses jovens não sabem o que é sofrer de um lado que eles não estão sofrendo de um outro. E Uhum. aí também, essa geração mais antiga, elas não sabem o que é o sofrimento gerado pelo excesso de informação, entende? Eles não sabem o que é o sofrimento gerado pelo excesso de ideologias, né? As questões de sexualidade, de identidade. Você perguntou para mim quais são os problemas dessa geração, o que, que eles têm passado, né? Uhum. É, questão de identidade é algo muito sério. O que, que é a ideologia? A ideologia é justamente isso. Ela oferece uma identidade, um propósito, uma causa, né? Então, há uma crise de identidade, de pertencimento muito grande Uhum. que essa geração tem, né? E aí a gente precisa olhar para isso. A questão dos meios de comunicação. Eu sou formado em comunicação social, publicidade e propaganda. Na minha época, era muito mais filosófico o estudo da comunicação do que prático no sentido do marketing das Uhum. redes sociais. E o que a gente mais ouvia falar era: a mídia é o quinto poder. A mídia é litúrgica, ela forma opinião, ela forma caráter, ela ensina, ela doutrina. E o que a gente está vivendo hoje é o poder da mídia na sua máxima, né? É a industrialização da cultura na sua máxima. É muita informação. Por isso que a gente é a sociedade do cansaço. Por quê? A gente não produz nada quase. Você vê que você olha para os homens do passado, Tesla, Calvino, quanto esses caras produziram. E quando eu vi que Calvino orava 4, 5 horas por dia, eu falei, cara, como é que esse cara conseguiu produzir isso tudo e a gente não consegue produzir nada? Porque a nossa mente está cheia de informação. Eu tenho na minha rede social, sei lá, 1.500 pessoas que me seguem. É excesso de relacionamentos que tomam nosso tempo, relacionamentos superficiais. É Perfeito. excesso de informação que toma a nossa cabeça. A gente sabe sobre tudo, mas sem profundidade, e isso esgota a gente. Isso provoca medo, provoca ansiedade, provoca um senso de inadequação. Eu não estou fazendo parte, eu não sou tão bom quanto fulano. A gente tem excesso de referência. Então, essa dor, a geração passada, né, não tem noção. A minha geração já tem mais noção. Minha geração, que eu digo assim, eu nasci em 82. Uhum. Passou a adolescência por isso, na sua adolescência foi atravessado por isso, já tem uma noção melhor, né? Então, tem um meio de caminho aí que a gente precisa encontrar para conseguir ajudar essa galera. Ok. Muita coisa, né, galera? Estou processando informações, mas diante disso tudo, você falou então, os nossos jovens têm problemas diferentes dos mais velhos, ok? Isso a gente percebe, e aí agora falando que não interfere apenas por conta da universidade, isso é em qualquer lugar. Sim, Se ele for para qualquer lugar que não seja a igreja, ou até mesmo dentro da igreja mesmo. Inclusive, quando foi? Em julho, que a gente estava falando sobre Cristolândia, um dos nossos missionários veio aqui falar. Ele falou, inclusive, que bebeu a primeira vez num acampamento da igreja, que fugiram do acampamento. Ele bebeu a primeira vez e nisso veio uma dependência química. Então, assim, eu ia tocar nesse assunto também, é porque é muita coisa, é né? E a muita gente vai coisa, né? abrindo, mas particularmente aqui, né? Eu fico muito triste porque eu fui criado na igreja, meu pai não era crente, aí aos 11 anos eu decidi seguir a referência paterna, né? E aí eu me converti aos 21. Uma das coisas que me impulsiona a estar lidando com a juventude, com a igreja no geral, né? É de fato isso, eu ter me desviado, eu não entreguei a minha adolescência, a força da minha juventude, eu me converti aos 21, não era tão velho assim, mas a Deus, né? Não servir a igreja, e isso deixou marcas. Isso deixou marcas, né? E aí eu conversando com alguns jovens que foram nascidos e criados na igreja, eu falava, pô, cara, vocês são muito abençoados, porque vocês... E aí, né, eles ouviam isso, aí um dia, uns 2 ou 3 conversaram assim comigo, e falou, Eric, a gente experimentou muita coisa dentro da igreja. E aí falaram comigo, e eu falei, rapaz, então existe essa realidade de gente que às vezes não sai da igreja, não vai à universidade, mas que experimenta sexo, droga, bebida dentro da igreja. E às vezes, literalmente Dentro dentro da da igreja. igreja. Tá? Dentro da instituição, dentro do prédio, né? Com as amizades da igreja. Né? Então, é um alerta. Não adianta.
o ponto é, o que Jesus vai mostrar ali em João 17 é que a santidade ela não é geográfica. Ela não é... O pecado ele não está fora, ele está dentro, né? E é por isso que a gente luta, é por isso que Paulo vai falar ali sobre a questão das vontades dele, né? O que eu não quero fazer eu faço, o que eu quero fazer eu não faço, e aí ele vai lutar. É uma batalha, uma guerra civil dentro da gente. Perfeito. E agora que a gente já falou de tantos desafios, de que maneira a igreja ela pode ser, então, esse canal facilitador, assim, para que o jovem viva a sua juventude plena perto de Jesus, em- na faculdade, no emprego. Tá, vamos lá. Primeira coisa que eu entendo que a igreja precisa fazer é dialogar com os jovens. Então, o que eu percebo é que a igreja precisa abrir um espaço Perfeito. real para que esses jovens possam trazer as suas questões, né? Um líder de jovens, um pastor de jovens, é claro que isso precisa partir do pastor presidente também, esse entendimento do pastor titular, né? Ele precisa abrir a, é, a igreja precisa ser um espaço seguro para a juventude. Eles precisam entender que eles podem ser ouvidos com verdade, que eles podem trazer as suas questões e que precisam ser ouvidos sem ser julgados. E aí, muito cuidado para que as pessoas não deturpem a minha fala. Quando eu digo não ser julgado, a gente, eu não estou dizendo não ser exortado, né? Vou trazer um exemplo simples aqui, quando o jovem chega aqui e fala, pô, ele levanta e fala, olha, eu não consigo acreditar que Deus existiu, eu não consigo acreditar que a Bíblia, ela realmente, isso aqui eu acho que isso aqui foi compilado lá em Roma e tal, não sei o que, ele precisa ser ouvido nisso, né? E eu preciso não tratá-lo como um herege, mas tratá-lo como uma pessoa que tem dúvidas reais, né? E que às vezes nós mesmos temos. E aí sim ele precisa ser orientado, ensinado, né? E tratado. Eu acho que precisa haver um discipulado contínuo, né? Então eu acho que ele Perfeito. precisa ser ouvido de forma comunitária, precisa ter um espaço, um grupo acolhedor onde ele possa ser ouvido. Eu acho que precisa haver a questão do gabinete. E aí tem um problema, quando a gente fala gabinete, tem um peso absurdo, né? Aí a gente fala até aconselhamento, os mais jovens falam tempo de mesa, né? Mas, cara, a igreja precisa ser orientada que o gabinete não é só para exortação. E o gabinete não é só quando o cara chegou nas últimas. Uhum. Tô me divorciando. Ah, tô com vício em álcool. Não, o gabinete é um processo do discipulado. É um lugar onde esse jovem, de forma individual, tem acesso ao seu líder, ao seu pastor, uma pessoa ali que seja apta para isso, para trazer suas questões, para ser ouvido, Perfeito. né? Trazer questões como eu tenho problema com pornografia, eu tenho problema, questões sexuais, eu tenho questões com álcool, seja lá com o que for, eu tenho dúvidas que tem me consumido, né? E aí ser ouvido e orientado, né? Então essa proximidade, o jovem entender que a igreja é um espaço seguro, é fundamental, né? E aí outro ponto que eu não posso deixar de falar, formação espiritual. O grande problema que eu percebo lá é que eu recebo jovens de várias igrejas, batista, presbiteriana, pentecostal, com uma formação teológica e eclesiológica muito fraca, muito fraca, né? O meu trabalho lá tem sido esse, orientá-los através da palavra nas coisas mais básicas. Quem é Deus? Quem é Jesus? Trindade, Espírito Santo, o que é o pecado? O que é a Bíblia? O que é a igreja? Qual a importância da igreja? É uma coisa que eu faço muito com eles. Leitura bíblica. Eu ensino eles a ler a Bíblia, né? Como ler a Bíblia, como fazer uma boa devocional. Ensino eles a técnica da Lécio Divina, que é a leitura orante da Uhum. palavra. Jejum, né? O que é o jejum que Deus te agrada, né? E aí a gente tem um problema, porque tem muito batista também que não crê mais no jejum. O pentecostal também exerce de uma forma também a barganhar. Enfim, mas essa formação é muito importante. Se as igrejas tivessem um púlpito forte, uma escola bíblica forte, e os jovens frequentassem, aí tem o outro lado, né? Que o cara também não quer frequentar. Frequentassem e tivesse uma comunhão, uma vida diária com a palavra, não é só na igreja, aí também não pode terceirizar, é ler a palavra todos os dias, abrir o seu coração para o Senhor, orar, ter uma fé sincera, a gente resolveria muitos problemas. E agora, pensando na preparação, você é professor do seminário, além de capelão. O que que você
pensa sobre como que a gente pode apoiar agora? Você falou de formação teológica, né? Uhum. Ai, perdão, gente. Me perdoe. Como que agora o ensino teológico... Você acabou de falar sobre isso. Eu vou perguntar uma coisa que ele acabou de responder. Deixa eu aproveitar, então, para falar com você que está aí no chat. Você enfrenta... Você que está aqui. Tem muita gente, muito MMV. Sei que tem líder de juventude assistindo. Sei que tem pastor. Sei que tem missionário, que é jovem, mas está aí liderando a igreja. Quais os desafios você enfrenta com a sua juventude? O que você tem feito aí na sua localidade? Compartilha aqui no chat, para a gente poder acompanhar, ver e também saber como é a experiência de vocês, com a juventude de vocês, como que vocês estão lidando com isso. Até porque, mês de agosto, a gente vai falar muito sobre juventude, galera. Vamos dedicar este mês para falar sobre juventude, para dedicar o nosso tempo para falar de um tempo tão importante, uma geração que é a nossa geração de agora, que tem construído não o futuro, mas o nosso hoje. O que nós temos hoje, o futuro da igreja, o futuro cristão, o presente cristão, é formado por essa galera. Então aproveita para colocar e compartilhar no chat, para a gente ficar de olho, dar uma olhada no que vocês estão pensando também, se vocês estão curtindo. E aí, pastor, como que a gente pode ajudar os jovens a enxergarem, então, não só a universidade, mas a sua profissão, agora os cristãos, né, os jovens cristãos, enxergarem a sua profissão como chamado de Deus. Uhum. Porque fala assim, meu Deus, vai para a faculdade, vai se perder. Ou chamado e vocação é o missionário que está no campo Uhum. vivendo integralmente. Uhum. Como que vocês fazem, como que você faz como capelão para fazer o jovem enxergar a sua profissão como vocação também, como Uhum. chamado de Deus, e que ele foi chamado para estar ali por um motivo não só de que ele tem dom e talento para aquilo, ele vai ganhar dinheiro com aquilo, mas que aquilo é um instrumento de Deus para Tá. alcançar pessoas. Ó, primeira coisa, até linkando com a outra questão que você trouxe, eu acho que a igreja, ela precisa... Esse jovem que vai para a universidade, primeiro que a igreja precisa ter o conhecimento, saber que esse Perfeito. jovem está indo para a universidade, né? E aí isso parte de uma relação. Se você tem jovens na sua igreja que passaram por uma universidade, que foi para uma universidade, e a igreja nem sabe disso, você já tem um problema. Você precisa ter acesso a esses jovens e você precisa ter uma visão de envio. Você está enviando esse jovem. Então, esse jovem precisa ser comissionado. Como isso vai ser feito? Eu não sei, vai ser no momento do culto que você vai chamar esse jovem, ó, irmão fulano aqui está indo para a universidade e tal, e olha, meu irmão, nós estamos muito felizes, queremos orar por você. A igreja, estenda as mãos aqui, estamos orando, e saibam que nós estamos enviando ele, estamos dando apoio, suporte e tal. Meu amigo, você vai enfrentar muitos desafios, mas o Senhor é com você, quero que você saiba que a igreja está aqui. Se isso vai ser feito no culto, num momento formal ali, ou informalmente, o líder orando no corredor, isso precisa acontecer. Eu acho que isso vai dar para ele uma noção, e aí, eu estou respondendo o que a igreja pode fazer e também como esse jovem vai enxergar a universidade e a profissão dele como uma vocação. Eu acho que isso já é um começo. Ele entendendo que a igreja dele está entendendo ele, entendendo a universidade como um campo missionário e também a profissão dele como uma oportunidade de exaltar o Senhor, né? E aí eu acho que a primeira coisa é que os jovens precisam entender que antes do que eles vão fazer, seja vida ministerial, ou seja carreira, profissão, né, secular, e a gente tem essas divisões aí, né, esse dualismo, né, antes de fazer eu preciso ser. E isso é uma coisa que é um problema, porque a igreja muitas vezes coloca as pessoas para fazer sem elas serem, né? A gente recebe... Eu sou pastor na igreja e eu vejo isso. As pessoas se achegam a mim, chegam lá na igreja, visitando e querendo ser membro, elas já chegam dando currículo. Pastor, ó, eu faço isso, eu canto, eu toco e tal, não sei o quê. Meu amigo, como é que você está? Como é que está a sua vida com Deus? Você veio de uma igreja tal, como é que está a tua comunhão lá? Como é que está a tua comunhão com Deus? Tua vida devocional? Ah, pastor, minha vida está destruída, está acontecendo isso. Percebe? Então, eu estou tocando nesse ponto porque a gente está numa sociedade em que está fazendo, sem se preocupar com se estabelecer e se aprofundar
naquilo que é feito, e no nosso caso, né, sem se aprofundar no Senhor. Então, eu acho que esse é um ponto. Antes desse jovem pensar numa profissão, ele precisa pensar em ser filho de Deus, em ser um servo do Senhor. E a partir dessa servidão ao Senhor, tudo que ele faz vai ser fruto dessa servidão. E aí entra o ponto, né? Colossenses 3:23 vai dizer: tudo quanto fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, essa é a visão bíblica do trabalho. E aí há um problema, porque a gente acha que o trabalho é fruto do pecado. Não, o trabalho foi dado por Deus a Adão e Eva antes do pecado. O que é pecado é o esgotamento do trabalho. É o esgotamento, é o suor. O que esse é o fruto do pecado, né? Isso é o que o pecado gerou. Então a gente precisa ter esse entendimento. E a partir disso, a gente precisa conseguir conectar as paixões com a missão, né? Então o que esse jovem faz é o quê? É algo na área artística? Cara, primeira coisa, e aí a gente tem, então eu tenho que pintar quadros de Jesus, eu tenho que montar uma tela lá durante o culto e tal. Não, não é sobre isso. É sobre, às vezes, fazer o básico, ser um bom pintor, tratar bem as pessoas, né? É muito básico, né? Isso é muito comum, porque a gente tem muitos maus profissionais, e quando a gente sabe que esse mau profissional é um cristão, parece que a coisa tem peso 2, né? Parece que a coisa tem peso 2, porque, cara, como é que pode um crente, né, servo de um Deus tão excelente, tão perfeito, tão amoroso, fazer isso de forma tão desleixada, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Eu acho que outra questão eu tenho feito isso lá, dar exemplo de homens cristãos que exerceram a sua vocação, né? Que trabalharam no simples e serviram a Deus. A gente tem Daniel ali, no capítulo 1 de Daniel, ele é chamado pelo rei. Como é que é o chamado? Traga homens sábios. Ou seja, Daniel era um homem versado, estudado. Então, você consegue servir ao Senhor através do seu conhecimento, seja ele secular ou teológico, né? Todas as coisas vêm do Senhor, todo conhecimento vem do Senhor, né? E a gente tem Jesus, que foi um carpinteiro, né? Um homem simples, que passou a maior parte da sua vida na sua profissão. O ministério dele foi nos últimos 3 anos. Então, a gente precisa lembrar disso, que a vida do crente não é só ser pastor, ser missionário no sentido de integral da Uhum. palavra, né? Mas todos nós somos missionários no sentido de que estamos numa missão. Primeiro, de manter a fé acesa no nosso coração e, segundo, de espalhar essa fé, né? Então, eu acho que são pontos aqui bem abrangentes, mas que eu acho que dá uma noção boa. Perfeito. Partindo do ponto de que a excelência, ela deve ser sempre primordial para a gente que é cristão, que enxergar a profissão que a gente vai exercer, pensando na excelência que a gente precisa entregar para Deus, né? Isso faz muita diferença. Eu me recordo de uma pregação que eu ouvi do Jonas Madureira, Uhum. e ele tá falando com adolescentes, vários adolescentes, de consciência cristã, eu acho. Uhum. Ele falando com vários adolescentes sobre vocação. E ele falou uma coisa que marcou a minha vida. Na época, eu já tava na faculdade, tinha me voltado para Jesus já. E ele falou assim: nós precisamos de bons médicos cristãos, nós precisamos de bons físicos cristãos, nós precisamos de gente cristã em todo tipo de lugar, para que o evangelho chegue, para que as coisas sejam feitas com excelência na terra e as pessoas sejam abençoadas pela nossa profissão, possam ser abençoadas pela nossa conduta. E aquilo marcou a minha vida. Deus me chamou especificamente para o campo, mas aquilo marcou Uhum. a minha vida de uma forma porque eu acho que eu ainda não tinha percebido isso, né? E quando você vai falando, pastor, sobre a importância de a igreja, a família, preparar o jovem não só para lidar com questões ideológicas diferentes, mas é muito mais importante uma base firme Sim. cristã, né? Eu acho que isso prepara a gente para lidar com independente da ideologia que vier. Um jovem com um firme fundamento, assim, Uhum. uma base firme acerca de quem Deus é, acerca da sua fé. Ele está pronto para lidar com qualquer ideologia que venha. Sim. Porque
É quase que como... Quando eu tenho certeza de algo, a gente é muito mestre em ter certeza das coisas, né? Sim, sim. A gente é muito mestre nisso, e eu falo disso como humana. Quando a gente tem certeza de algo, a gente vai até o fim para provar que aquilo é correto. E se a gente tem uma juventude que tem certeza da sua fé, e se a gente consegue conduzir a juventude para esse lugar, a gente tem um potencial gigantesco. Eu fico pensando na força da juventude, que lidera em tantos lugares, né? Lidera Sim. quando a gente fala de atualidade, de tecnologia, de novas ideologias. A juventude está sempre nesse lugar de quebrar e abrir espaços. Uhum, E com cristão eu imagino que não deveria ser diferente. uhum. Eu imagino que não. Eu costumo usar o exemplo bíblico que Jesus ele sempre fala do joio crescendo em meio ao trigo. Uhum, E o tempo que a gente está vivendo, a gente é muito impulsionado a olhar para o joio. Parece de fato, e aí o que eu falei também do poder da mídia, que tem joio demais e a gente não consegue enxergar o trigo. Eu tenho percebido o trigo. Eu costumo ser um cara às vezes meio pessimista, né? Mas eu sou muito otimista em relação a essa geração e o que a gente tem vivido, porque eu percebo que essa juventude, eles estão buscando muito uma base teológica, mas não uma base teológica intelectual, mas uma base teológica que os conduza a conhecer a Cristo e que os leve a uma transformação verdadeira, porque eles são muito impactados por tudo isso que está à volta deles, né? E eles têm uma necessidade muito grande de coisas autênticas. Parece que eles tinham um detector de autenticidade, de quando é discurso, é retórica. É muito bonita essa retórica, mas parece que isso não faz parte da vida dele. Eles reconhecem. E aí é o desafio. Por isso, talvez, a rejeição a essa geração. Entendeu? Porque é desafiador. Mas eu percebo que há um apego muito grande ao conhecimento que seja verdadeiro e que conduza a uma vida verdadeira. Eu tenho percebido isso. E eu acho que, falando dos jovens crentes, né, eles têm buscado base bíblica. Eu percebo isso. Eles têm buscado base bíblica, eles têm buscado ter uma vida com Deus. Eu posso estar romanceando, mas uhum. é o que eu percebo. Né? Vendo os jovens da minha igreja, vendo os jovens da universidade, os jovens com quem eu lido, né, eu percebo que eles têm essa sede por algo sólido. Muito bom. Eu tenho muita esperança e alegria de fazer parte dessa geração, e mesmo com os desafios. Eu sempre me lembro dos nossos primórdios batistas, de ter dois jovens, né? O casal Bagby vindo com 24 e 26 anos, começar um trabalho missionário num lugar novo. Muito jovens, mais novos que eu, inclusive. Uhum. Casados, vieram para começar o trabalho batista. E quantos jovens nossos. E aí, eu gosto de olhar para a juventude, que tá até mais nova que eu, os adolescentes, e falar assim, que façam muito. E eu quero... E aí, agora, a gente já tá caminhando pro final do nosso podcast. O que é muito difícil, gente, porque tem tanta coisa pra falar, que dá pra passar muito tempo aqui, e é sempre muito difícil terminar o podcast. Mas como a gente tem que terminar, eu queria agora que você direcionasse a sua fala, primeiro, agora, às igrejas. Né? Eu queria que você deixasse uma palavra final para as igrejas, né? Que um olhar que a igreja precisa ter para a juventude, né? Se você pudesse deixar um conselho para as igrejas nesse final de podcast, qual seria? E a segunda fala... Não, fala, depois eu pergunto outra coisa. Olha, eu amo a igreja, sabe? Eu, eu acho que a igreja ela tem uma importância, um papel muito grande. Eu, durante muito tempo, por que eu falo isso hoje? Porque durante muito tempo eu relativizei a importância da igreja. Eu tratava a igreja como uma instituição. Uhum, Depois eu entendi e vivi isso na pele, que a igreja ela é o corpo de Cristo. Ela é noiva do Senhor. E eu tinha um professor que ele falava assim: olha, muito cuidado com a maneira com que você fala da noiva. E
a maneira como você lida com a noiva, porque Jesus é um noivo ciumento. Então, eu tenho falado sobre isso no campo, né, defendido a questão. Eu percebo às vezes que o missionário ele incorre num erro e que é falar muito assim, ele vai para o campo missionário e ele fala, temos que sair das quatro paredes e tal, blá, blá, blá. Fato, nós precisamos sair das quatro paredes. Porque as quatro paredes e tal, não sei o quê, e começa a falar, e entra num ponto em que ele começa a ter um amargor com a igreja, sabe? E eu entendo algumas coisas, né? Mas a gente precisa tomar cuidado, porque a igreja, ela que envia o missionário. E ela não envia só missionários, ela envia também as pessoas para o campo, para os seus trabalhos, para as suas vidas. E o jovem, às vezes, ele é desprezado, que a gente falou aqui o tempo inteiro, nas suas mazelas, nos seus problemas. Então, sendo mais direto, o meu conselho aqui para as igrejas é: cuidem dos seus jovens. Eles não são o futuro da nação da igreja, eles são o hoje. Cuidem dos seus jovens, estejam abertos para ouvi-los. Não e a igreja, às vezes, tem muito medo de dialogar. E como a gente vai lidar? Como a gente vai lidar com questões da homossexualidade? Como a gente vai lidar, possivelmente, com um trans que vai entrar na igreja e tal? Verdades são imutáveis. A gente sabe o que é pecado, a gente sabe o que a Bíblia diz, a gente sabe que homem é homem, mulher é mulher. É isso. Só que como a gente vai tratar e receber essas pessoas? A gente precisa lembrar que Cristo precisa ser pregado. E que essas pessoas, elas precisam receber o evangelho de Cristo Jesus antes de qualquer coisa, assim como esses jovens. Existem muitos jovens nas igrejas que ainda não tiveram um encontro real com Cristo. Por quê? Porque eles estão cheios de dúvidas, cheios de questões. Então, meu conselho às igrejas é: abram espaços para que esses jovens possam falar, possam ser ouvidos. Acolha a fala deles. E aí, depois sim, de ter ouvido, de ter entendido, né? E aí, se você orienta, você acompanha, você ensina a caminhar lado a lado, discipulado, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo. E invistam na formação espiritual, teológica, eclesiológica, né? Inspirem esses jovens. Eu acho que isso é o principal. Bem, e agora o outro conselho é para a juventude. Já que a gente está falando de juventude, a gente não pode deixar de falar para ela. E agora o seu conselho para a juventude, que está aqui. Meu conselho para a juventude é o seguinte: quando eu era adolescente, eu me lembro que eu saí da igreja e eu queria ter experiências. Eu queria experimentar tudo, né? Eu queria experimentar o mundo, eu queria ter história para contar. É uma verdade bíblica que a graça de Deus perdoa todo e qualquer pecado. Um assassino em série, ele pode ter assassinado, ele pode, né, ter dizimado milhares de pessoas. Se ele conhece o Senhor Jesus verdadeiramente, se converte e confessa ele como o único Senhor e Salvador, ele vai ser salvo. Mas a gente precisa ter cuidado, porque as experiências, elas deixam marcas. Então, se você é um jovem que está achando que precisa ter experiências e história para contar, a maior história que você tem para contar é a história bíblica, é a história de Jesus. Muito cuidado, porque marcas ficam, as consequências vêm. Jesus vai te perdoar, você vai ser salvo, você vai sentir uma alegria indizível, mas você vai carregar com você as marcas das experiências. Se foi com drogas, você vai carregar uma luta eterna. Se você se desconfigurou sexualmente, experimentou de tudo e viu uma vida sexual libertina, você vai enfrentar um desafio muito grande. Então, meu conselho é esse: experimente Jesus. Não experimente a vida, né? Essa vida pecaminosa. E leia a palavra. Leia a palavra, ore, jejue, viva. Não viva só de domingo em domingo, quarta em quarta, né? Um cristianismo institucional. Algo que me faltou por muito tempo foi isso, uma comunhão real com Jesus. E como se dá essa comunhão real? Através da igreja, da comunhão com os santos, sim, mas também através da leitura bíblica, através de uma vida devocional, através de uma vida de oração. Eu não sei orar bonito e tal. Esquece isso. Esquece isso. Louve ao Senhor na sua oração, abra seu coração, fale das suas questões. Deus, ele é Pai, ele já conhece todas as coisas, ele conhece a maldade antes de vir ao seu coração. Então, fale com ele. Senhor, eu estou passando por isso, isso, isso. Busque, bata a porta. Né? A gente esquece disso. A gente se lembra dos conselhos práticos para se livrar dos pecados. Né?
vou apagar o Instagram, vou deixar de se levar o celular para o banheiro, vou me afastar de lugares, de pessoas, mas a gente se esquece da forma evangélica de resolver a coisa. Qual é a forma evangélica de fazer a coisa, né? O evangelho aplicado é recorrendo à graça do Senhor. É se colocando aos pés da cruz e falando, Senhor, eu estou cansado disso. Me ajuda, eu quero me livrar disso. Senhor, me enche com teu espírito, porque eu quero deixar de cometer essa situação, eu quero avançar na tua palavra, eu quero avançar no conhecimento de quem o Senhor é. Então, esse é o meu conselho. Leia a palavra, ore, jejue, tenha comunhão com a sua igreja, abra o seu coração para o evangelho e esquece experiência do mundo. Tenha experiência com o Senhor Jesus. Amém. Amém, pastor. Muito obrigada. Amém. Que alegria poder ouvir, receber, compartilhar com vocês. Acho que, assim como eu, vocês estão saindo daqui muito abençoados e reflexivos também, acerca das coisas que a gente conversou. Muito obrigada por dedicar esse tempo. Gente, ele veio de longe, ele veio do Rio de Janeiro, mas ele veio de longe. Campo Grande, galera, não é perto. Então, muito obrigada por dedicar esse tempo Nada. de vir até aqui, compartilhar com a gente, compartilhar suas experiências. Nosso desejo é que Deus abençoe ainda mais seu ministério, para que a Amém. gente, muitos jovens sejam abençoados na Amém. universidade, possam se sentir apoiados na sua fé, impulsionados na universidade pelo seu trabalho, pelo trabalho que tem sido feito. Que Deus te abençoe. Muito Amém. Foi um obrigada. prazer estar aqui Se com quiser vocês. deixar uma mensagem final também para quem está assistindo, fica à vontade. Pessoal, Deus abençoe vocês. Se quiserem conhecer a capelania, né, o convite está aberto. Fica lá na Rural, embaixo do alojamento F4. E aí pode me procurar também, buscar meu contato aí, não sei, que as portas estão abertas para que vocês conheçam e vejam o que Deus tem feito lá e conheçam os nossos alunos, né? Vão ser muito bem recebidos, tenho certeza disso. Amém. Tem algum Instagram? A galera pode Tem procurar o o da Instagram. capelania, tem o meu, pr.ericveiga, né, com CK. E tem o da capelania, eu acho que é capelania.ufrrj. Ok. Acho que é isso. Então, anota aí. Então, é isso, galera. Muito obrigada, pastor. A você que nos acompanha, que alegria te receber mais uma tarde aqui. Quero te lembrar que a gente vai continuar falando sobre juventude nesse agosto, mês da juventude. Então, prepare-se para os próximos podcasts que virão. E quero te dizer que esse podcast vai ficar gravado. Você pode compartilhar, você pode reassistir. Então, aproveita isso. É um conteúdo riquíssimo que vai ficar salvo aqui no nosso canal. Aproveita para se inscrever se você não é inscrito. E a gente se encontra quando? Se você não sabe ainda, próxima quarta-feira, às 15 horas. Nesse mesmo local, estaremos aqui batendo papo, conversando. Que Deus te abençoe. E até a próxima semana. Valeu, galera!